estão vendo? Muito bem. Muito bem. Então, nós temos estudado, estudamos todo aquele processo ali, né, até agora, sobre a profissão de sommelier. Nós já sabemos que nós somos herdeiros de uma tradição de serviços, de produtos, e de colocar isso da forma correta, né? De guardar isso da forma correta e preservar isso. E hoje, desenvolver o mercado, né? Dos produtos aos quais, no caso, as nossas bebidas destiladas e a cachaça. E também pegamos aí a história da destilação, entendendo esse processo geral da destilação, e vamos entrar então agora aqui na cachaça. E para nós brasileiros é justamente isso, né? Tem um sabor de história de 500 anos da nossa cultura brasileira, né? E a gente pode até dizer que o maior herói brasileiro, né, foi aquele que um dia desembarcou lá do outro lado do oceano, né, um alambique, que foi desembarcado aqui no nosso país e que a partir daí, né, se começou então se aproveitar a plantação de cana, né, para a produção já no ciclo do açúcar, primeiro ciclo econômico da colonização brasileira, né, pelo Império Português. A cachaça surge, né, então, como uma bebida genuinamente brasileira que já há 500 anos faz parte dessas culturas, dessas tradições, né? E que mais que uma bebida para alegrar e para aquecer as nossas noites, os nossos dias, dos invernos, das serras, dos campos, das florestas, dos mares, né, do nosso país, ela foi uma protagonista, né, da nossa história, né, ao lado de muitos personagens da nossa história. Sejam eles reconhecidos, né, e que estejam nos bancos escolares dos nossos livros aí, ou anônimos, né, que fizeram e que continuam fazendo a nossa cultura e a nossa história, né? Eu, particularmente, acho que nós deveríamos fazer uma estátua para esse benfeitor que do outro lado do oceano, lá por 1500 e poucos, embarcou um alambique, né, e teve a intuição de que aqui nós poderíamos ter um grande desenvolvimento da primeira bebida destilada nas Américas, né, que é a cachaça. Eu acho que deveriam fazer em algum lugar, uma homenagem para esse personagem desconhecido, né? Um personagem que, sem dúvida, em termos econômicos, em termos históricos, em termos culturais, né, foi muito mais importante do que muitos que estão aí reconhecidos, né? Vamos imaginar o Brasil sem cachaça. Seria realmente uma coisa muito muito triste, digamos assim. Nós não seríamos os brasileiros se nós não tivéssemos, né, a nossa cachaça de cada dia aí, e esse orgulho nacional que é a nossa cachaça, especialmente a nossa cachaça de alambique, né? A cachaça no Brasil também, quantas dores, quantos traumas, né? Quantas feridas da alma e do corpo aí se curou, né, misturando a cachaça com plantas, com ervas, né? Às vezes, talvez o único remédio disponível fosse mesmo, né? Fosse para a sabedoria popular ou fosse para uma medicina reconhecida, né? Talvez fosse a aguardente da terra, aí o primeiro nome, né, da cachaça, né? Que era receitada para tudo, literalmente. Desde sarampo, né, até para varíola, né? E
para a gripe espanhola, onde a caipirinha, nossa caipirinha, existem algumas versões, a versão mais aceita é que surgiu na região de São Paulo, ali, para combater, né, a gripe espanhola. Essa é a versão mais aceita. E era uma mistura de cachaça, limão e mel, né? Evidentemente que sem o gelo e toda a elaboração que nós temos hoje, né? Outras versões dizem a caipirinha é um coquetel reconhecido internacionalmente. Nós temos 2 coquetéis com cachaça que são reconhecidos internacionalmente. Ser reconhecido internacionalmente significa que em qualquer lugar que você chegar, em um restaurante, um bar que tenha qualidade, que tenha uma carta de produtos no mundo, você pode pedir uma caipira que eles vão saber o que é, né? Então isso não é pouca coisa. Então nós temos 2 coquetéis reconhecidos. Um é a caipirinha, a nossa caipirinha de cachaça, mel, limão e gelo e açúcar, e o outro é o rabo de galo, né? Que vocês inclusive receberam aí eu coloquei no grupo um e-book com receitas de coquetéis. No outro grupo, acho que eu vou colocar no grupo agora, tá? Tinha colocado naquele outro grupo de pré-inscrições. Eu vou colocar no grupo agora, no grupo atual. Tem outras versões que dizem que os fazendeiros paulistas, então, teriam criado isso, né? Que era servido na festa da granfinagem ali, porque eles não tinham vinho, acabava o vinho importado, daí eles faziam uma mistura. Eles não queriam ser parecidos com os escravos, que tomavam a cachaça pura. Então, eles misturavam ela com limão, com gelo, com frutas, com mel, com açúcar adoçado, para servir ali, entre eles ali, né? Para se diferenciarem, então, possivelmente porque era a única bebida que eles tinham mesmo. Tá bom? Né? Os marinheiros que passavam, os marinheiros brasileiros que passavam pelo Rio de Janeiro, né, misturavam limão. Essa é outra possibilidade. Marinheiros que passavam pelo Rio de Janeiro misturavam limão com cachaça. Né? Não estavam acostumados no paladar da cachaça, então misturavam limão. Né? Inclusive para combater o escorbuto, por exemplo. O problema de marinheiro é o escorbuto, então tomavam cachaça com o limão. E ainda uma quarta versão de que a caipirinha foi criada, então, em Paraty, no Rio de Janeiro, para combater o cansaço e a malaia dos trabalhadores que faziam a estrada real, a picareta, né? Então, cachaça também é lenda. Qual é a história original? Olha, o que nós temos de documento diz que não fala em caipira, mas diz que em 1918 foi misturado cachaça, mel e limão, e que isso foi utilizado para combater a gripe espanhola. Então, isso é um registro, tá? Mas quem garante que antes não se tinha misturado isso, né? E que não há outras. Então, cachaça também é lenda, e isso faz parte da cultura, né? Faz parte do imaginário, faz parte dos símbolos, faz parte dos significados que nós damos e podemos dar para essa bebida tão importante para desde a nossa economia até a nossa identidade, né? Uma história que é muito importante, né, é que a cachaça também ela foi em 1647 para proteger os vinhos e a aguardente portuguesa, que eles chamavam de bagaceira, que é muito parecido com a grappa. Né, era feito com uvas, com bagaço de uva, não tinham cuidado da grappa, faziam meio de qualquer jeito. Para proteger isso, os portugueses proibiram a produção de cachaça no Brasil. E isso gerou uma revolta enorme. Né? A destilação ela continuou clandestina nos engenhos de açúcar, não teve como, né? E o decreto de destruição dos alambiques dos navios de transporte nunca foi cumprido. Né? E em 1660, aí há uma revolta, né, contra isso, e ela acaba sendo depois liberada novamente, mas só em 1695. Tá? Então, de 1645 até 1695, a cachaça é proibida no Brasil, a produção, e isso causou uma comoção assim, tá? Né? E embora isso fosse proibido, ela continuava, o comércio continuava vedado, mas não existia a repressão, porque quem mandava no Brasil eram os próprios produtores, eram os senhores de engenho.
Né? Então, os que mais participavam, o governador do Rio de Janeiro, né, o senhor João da Silva Souza, era um dos principais contrabandistas, né, de cachaça, produtor e contrabandista. Né? Então, era uma moeda de troca. Né? Os escravos tomavam cachaça também. Né? Os quilombos tinham cachaça, talvez alguns pequenos alambiques em alguns lugares. Né? Alguns quilombos mais estáveis contrabandeavam isso. Né? Incentivavam, né, a resistência a isso. Os capitães do mato tomavam. Então, toda a população brasileira tomava cachaça. E uma coisa importante, tá? Com a expulsão dos jesuítas, como vocês sabem, em 1750, nessa década, há ali uma mudança nas cortes de Portugal e Espanha, e ascende ao poder ali como um primeiro-ministro, como alguém que era o responsável pela política de Portugal, o Marquês do Pombal. E o Marquês do Pombal, ele expulsa os jesuítas de todas as colônias portuguesas e de todas as terras. E os jesuítas eram os responsáveis pela educação. Eram eles que tinham as poucas escolas que existiam no país, eram escolas dos padres jesuítas. Com a expulsão dos jesuítas, não se tinha mais escolas. E não se tinha uma previsão de financiamento. Como eu vou financiar a escola? Como eu vou financiar esse processo de financiamento de uma escola? Então, o que acontece? É criado um subsídio literário, tá? De R$ 1.500 para cada 30 litros de cachaça. Esse subsídio literário garantiu parte dos recursos para a implantação das instituições públicas de ensino. Com esse imposto, eles pagavam os professores, construíam prédios, pequenos prédios em alguns lugares, principalmente nas cidades maiores, né? Contratavam professores laicos, que não eram jesuítas, e o material escolar ali, inclusive, alguns lugares onde os colégios eram internos, então, alimentação para os alunos, coisas assim. Então, a cachaça, ela fundou a escola pública no Brasil. E esse imposto, ele foi cobrado de 1759 até 1831. Portanto, veja bem, quase um século, né? 80 e poucos anos, quase, de cobrança de um imposto que deu origem à escola pública no Brasil. Então, foi esse subsídio literário, essa cobrança de R$ 1.500 na época, para cada 30 litros de cachaça, possivelmente porque era essa a medida dos tonéis onde eles guardavam, tá? e transportavam, né? Garantiu parte, então, desses recursos. Na Inconfidência Mineira, a cachaça era um símbolo também, né, dos inconfidentes, né, unificados, esses revoltosos. Existe até uma lenda, isso não é nada comprovado, que o Tiradentes teria pedido, antes de morrer, né, um gole da Paraty, da Branca, né, da aguardente da terra, porque era assim que eles chamavam, isso era um orgulho nacional. É fato que os inconfidentes usavam a cachaça e tinham orgulho disso, tá? Isso é fato registrado. O que não há registro é que o Tiradentes teria pedido antes da sua execução. Mas há uma lenda, evidentemente que talvez criada, pode até ser verdade, criada pelos próprios inconfidentes, né? Porque uma aguardente da terra significava se identificar com a revolta da cachaça, que tinha ido contra os vinhos portugueses, a bagaceira portuguesa, né? Então, tomar cachaça era um símbolo, né, de unidade dos revoltosos, né, dos sediciosos, segundo o Império Português aí,
né, da Inconfidência Mineira, né? Outra coisa que a cachaça teve uma participação na história muito importante foi na revolta da Chibata, quando em 1910, então, esse marinheiro gaúcho, João Cândido, o almirante negro, João Cândido, né, liderou uma revolta porque um dos marinheiros, chamado Marcelino Rodrigues, ele tenta embarcar em uma fragata com 3 garrafas de cachaça, tá? E isso, segundo os comandantes, era proibido. E aí, o Marcelino se revolta e agride um cabo. E os almirantes, os grandes comandantes ali, acham que aquilo é intolerável e condenam o marinheiro Marcelino Rodrigues a 250 chibatadas. Sim, pessoal. Até 1910, na revolta da Chibata, que aconteceu por causa de 3 garrafas de cachaça, era permitida na Marinha Brasileira a chibata. Os superiores mandavam bater, amarrar num mastro e chicotear os marinheiros de baixa patente. E se fosse negro e cachaceiro, era muito pior. A revolta da Chibata começou por causa de 3 garrafas de cachaça. O Marcelino Rodrigues tentou embarcar e, por causa disso, foi condenado a 250 chibatadas. 100 vezes mais do que a máxima, que era 25. A própria regra da Marinha dizia que era 25. Marcelino Rodrigues foi condenado a 250. E liderados pelo João Cândido, eles se revoltaram e tomaram a cidade do Rio de Janeiro. Tomaram a fragata. Eu estou falando dos soldados, os marinheiros. Tomaram a fragata, apontaram para o Rio de Janeiro e disseram que iam bombardear a capital do país. E com a revolta da Chibata, acabou essa lei da Chibata na Marinha. E os soldados, os marinheiros, passaram a ter um tratamento um pouquinho melhor, né? O marinheiro João Cândido morreu sem o reconhecimento. Ele não foi aposentado como um marinheiro. Isso ficou na ficha dele, sujando, dizendo que ele era um revoltoso, tá? Morreu pobre o João Cândido, mas livrou a Marinha, nos livrou o Brasil desta vergonha, por causa de 3 garrafas de cachaça. Tá? Então, isso é uma história popular, de luta popular, onde nós temos que ter o maior orgulho da nossa bebida. Porque foi revolta que liderou, foi a cachaça que liderou os marinheiros da revolta da Chibata a reformarem aquele código, a serem tratados, a dizer, não, para aí, epa, peraí, nós também somos gente. Nós não somos mais escravos, nós somos marinheiros, nós levamos a riqueza do país. Tá? E foi por causa de 3 garrafas de cachaça isso. Grande história, né? Grande história. Ok? Então, glória aos piratas, às mulatas, às sereias. Glória à farofa, a cachaça, às baleias. E glória a todas as lutas e glórias que, através da nossa história, não esquecemos jamais. Aí o Aldir Blanc, então, eternizou essas palavras, né, nessa poesia, em homenagem ao João Cândido, aos marinheiros e à nossa cachaça. Viva nós! Os tropeiros transportavam a cachaça, distribuíam, consumiam ao longo das estradas, do espaço das tropas, foram os responsáveis fundamentais para a construção da nossa identidade nacional, né?
os imigrantes aqui no sul do Brasil, que começaram a destilar, trazendo as mudas de cana da Ilha da Madeira. Isso é uma característica também em Santa Catarina. Portanto, a cachaça surge 2 vezes no Brasil. Ela surge uma vez entre 1516, ali, 1532, no norte do país, e depois os imigrantes, que vêm direto da Ilha da Madeira para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles trazem a cana e trazem pequenos alambiques e começam a destilar aqui, né? Então, isso também é uma coisa interessante, né? E hoje nós temos, então, até um livro sobre a cachaça, quase todos os segredos das cachaças gaúchas, que conta a história, né, da cana-de-açúcar, da cachaça, da alambique, no sul do Brasil, assim como nós temos muitos outros livros que contam a história da cachaça, né? Os livros do Câmara Cascudo, os livros, enfim, tem vários livros aí, né, que falam sobre isso e nos contam essa história tão bonita. E aí, aqui uma coisa bem típica nossa, né, que é o bom humor relacionado à cachaça, que também nós não queremos só a seriedade, né, nós queremos uma educação para a cachaça com bom humor, né, para melhorar a vida das pessoas. Então, pode até me faltar amor, isso eu até acho graça, eu não quero que me falte a danada da cachaça, né? Não, aí não dá, né? Amor a gente arruma outra, mas se derramar uma garrafa de cachaça, nunca mais eu tomo ela, né? Você foi a minha cana. Aqui nós temos uma imagenzinha aqui de um barril de amburana, só uma imagem só para bonito mesmo, né? E aqui as hipóteses, então, para a origem da cachaça. Onde ela surgiu? São 3 essas hipóteses históricas. A primeira é que ela teria surgido em Itamaracá, Pernambuco, entre 1516 a 1526. Tá? Então, há registro que nesse período já existia um remessa de açúcar para Portugal a partir de Itamaracá. As plantações de cana começaram no Nordeste, mais próximo do mar, né? Como é aceito que onde se produziu açúcar se destilou cachaça, há uma corrente de pensamento nesse sentido, tá? Então, uma das hipóteses é essa. Outra hipótese é que teria surgido em Porto Seguro, na Bahia, em 1520, onde também existe registro de produção de açúcar e de envio para Portugal. Existem registros, existem documentos mesmo. Aqui existem documentos de envio de açúcar, mas não falam em cachaça. Nem aqui em Itamaracá e nem aqui na Bahia se fala em cachaça, se fala em cargas de açúcar. Mas há uma possibilidade de que ali já existisse um alambique. Então, há correntes que defendem ou que colocam isso em discussão, que um dia pode surgir um documento, né, lá em Portugal, ou aqui no Brasil, lá em Portugal estão os documentos que foram guardados das cargas, das coisas que aconteciam na colônia, tá, que conte que existiu lá um alambique lá em Itamaracá, ou Porto Seguro, ou talvez até em outro lugar. Agora, a hipótese mais aceita, a versão histórica, aquela que tem documentos, aquela que nos diz que aqui foi destilado, aqui houve destilação de cachaça, aqui aconteceu, é esta aqui, tá? É esta de São Vicente, em São Paulo, em 1532. Esta é a versão mais aceita, porque é a versão histórica. A versão histórica significa que tem documentos. Tá? Então, tinha um alambique em São Vicente, São Paulo, o engenho de São Jorge dos Erasmos, que produzia cachaça para consumo já da colônia. Estava dentro da geopolítica da colônia, da geopolítica do Império Português, que tinha ocupado o litoral brasileiro, né? Então, um fato, a cachaça nasceu em algum lugar do litoral brasileiro. Seja São Vicente, nos seus registros históricos, né? O Martim Afonso de Souza, seja na Bahia,
um pouco antes, em 1520, ali em Porto Seguro, né? Serra e Itamaracá, em Pernambuco, já bem no início da colonização, né? Porque a cana já veio junto com a cana veio junto com os portugueses. Nos primeiros anos eles já plantavam cana, porque eles descobriram que aqui se produzia açúcar. O açúcar nessa época era extremamente valorizado. Então era a riqueza do reino. Então plantar cana. Seja nesses 3 lugares ou em qualquer outro, é fato que surgiu no nosso litoral brasileiro e que chegou a Minas Gerais pela Estrada Real, tá? E depois se espalhou pelo país através dos tropeiros e dos mascates, não é? Que durante séculos, de 1695, mais ou menos, até 1950, isso aí, tá? De 1600, dos anos 1700, início dos anos 1700 até 1950, foram fundamentais, tá? Mesmo com as estradas de ferro, depois da chegada, né, diminuiu, mas continuou fundamentais os tropeiros e os mascates, os carreteiros, as carretas atropiadas, né? Que vinham então pela Estrada Real, que vinham até a colônia do Sacramento, onde hoje é o Uruguai. Então se vinha do Nordeste, não é? Pelo litoral, passando por São Paulo, Sorocaba, essas regiões aí, tudo mais para o interior, Paulista, tá? Paraná, Santa Catarina, tudo aí que não existia isso, né? Eram Sesmarias, não eram nem Sesmarias, eram capitanias hereditárias, tá? E você ia até a colônia do Sacramento, onde hoje é no sul do Uruguai, tá? Que era terra de ninguém, assim como aqui no Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, né? Então se conhecia o litoral, o interior do Brasil não se conhecia, e para baixo do rio Mampituba, se não me engano, não, é acima, é outro rio que tem ali, que divide Paraná, São Paulo, ali também era difícil. Depois tinha um outro rio que também dividia. E aqui na Barra do Rio Grande tinha um outro rio. Então eles tinham que cruzar 3 lugares assim imensos, né? Mas a cachaça circulava por todos esses lugares já. Ok? E aí nós vamos aprender agora o que é cachaça. Mas afinal, que bebida é essa que nós estamos falando agora? Do que ela é? Como eu defino? Se alguém me perguntar, mas o que é cachaça? Cachaça, ela é algo que tem que estar na legislação. Para ser legal, para ser um produto, é algo que tem que estar na legislação de um país. E pelo decreto 6.871 de 2009, tá? Vai definir a cachaça como a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38% a 48% em volume, a 20 graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionado de açúcar até 6 gramas por litro. Isso aqui é cachaça. Então, a cachaça é uma bebida feita de cana. Não existe cachaça de outro produto. Não existe cachaça de uva, não existe cachaça de banana, não existe cachaça de morango, não existe outro tipo de cachaça. A cachaça é uma bebida feita de cana, tem que ser produzida no Brasil, portanto não existe cachaça feita em outro lugar. É uma denominação de origem do Brasil, assim como o tequila é feita no estado de Jalisco, no México. O pisco é feito no Chile e no Peru. A ráquia é feita na Iugoslávia, lá como é que era, lá na Sérvia. O Slivovitz é feito na República Tcheca. A cachaça é feita no Brasil. E essa aguardente de cana produzida aqui no Brasil, ela tem que ter uma graduação alcoólica
entre 38% e 48%. Então, toda a cachaça tem que constar no rótulo que a graduação alcoólica é essa. Se ela tiver menos do que 38, ela não é cachaça. Se ela tiver mais do que 48, ela não é cachaça. Ok? E isso eu defino aonde? Na padronização. Eu tenho uma técnica para padronizar isso, dentro desse gradiente de graduação entre 38 e 48, tem uma técnica que quem finaliza o produto faz isso, tá? E ela é obtida de exatamente o teor alcoólico identifica a bebida. Você não precisa acrescentar, tá? O que tem que ser um fermentado de caldo de cana entre as características. Você pode ou não adicionar açúcar até 6 gramas. Porque se você adicionar mais do que isso, tem que dizer que ela é uma cachaça adoçada. Tá? Então, eu posso adicionar. Geralmente, não é adicionado nada. Nas bebidas de batelada de alta qualidade, não é adicionado nada. Porque o açúcar, ele é adicionado para mascarar alguns defeitos. Quando eu tenho um produto de escala, tá? E que eu tenho algum defeito e que eu não posso descartar aquele produto. Então, eu uso açúcar até 6 gramas. Até 6 gramas eu não preciso identificar como adoçada. A partir daí, eu tenho que constar no rótulo de que é adoçada. Entendido? Então, cachaça. Destilado do mosto fermentado do caldo de cana de açúcar entre 38 e 48 graus de graduação alcoólica. Isso é cachaça. O resto não é cachaça. O padrão, todo o padrão de identidade e qualidade da cachaça é definida pela portaria número 539 de 26 de dezembro de 2022. Ela já era definida antes, tá, pessoal? Mas aí agora houve uma reforma. Antes era a portaria, a instrução normativa 13, antes. E agora houve uma atualização para uma portaria 539, que eu vou enviar depois para vocês, essa portaria, para vocês conhecerem em detalhes o padrão, todo o padrão de identidade e qualidade da cachaça. Tá ok? Agora, um pouco sobre o mercado da cachaça. E aqui, pessoal, é só a cachaça de alambique. Tem um outro material que é parecido com esse, que fala, que tem uns outros números aqui, mas ela vai considerar naquele material a cachaça também industrial, ou seja, as cachaças de coluna. Tá? Neste material, como nós estamos com enfoque em produtos de alambique, neste material, então, a cachaça de alambique, tá? Quanto o Brasil produz. Bem atualizado, porque saiu há alguns dias o anuário da cachaça, que eu também vou colocar no grupo para vocês, tá? Então, esses números são bem atualizados. Em 2023, o Brasil produziu 226 milhões de litros de cachaça de alambique. A nossa capacidade instalada é em torno de 300 milhões. Então, aí tem uma possibilidade de crescimento sustentável. Mas, porém, exportou só 0,6% do volume produzido. O restante desse volume é consumido dentro do país ou mantido como estoque. Então, veja como há um grande consumo, né, da cachaça de qualidade no país. Há um consumo. Se há uma produção e há uma exportação pequena de só 0,6% do volume produzido, o restante é consumido aqui. Não é? São 1.217 destilarias, alambiques, registrados no Brasil, que comercializam 5.998 produtos. Eu tenho 5.998 produtos cachaça no Brasil, com 10.526 marcas. Tá? Paraguai, Alemanha, Estados Unidos e Portugal são os principais importadores. Aqui na América Latina, além do próprio Paraguai, aqui são os principais importadores em volume, né?
Na América Latina, Uruguai e Argentina, além do próprio Paraguai, né? O Uruguai está em sexto, a Argentina em 10º. E há registro de exportação para 76 países. Se bem que tem países, por exemplo, que levaram no aeroporto e tem 1 litro. Tem uma ilha lá, não sei de onde, mas tem registro de que foi. O envelhecimento da cachaça é realizado em muitas madeiras e é a única bebida com essas características. Né? As outras bebidas, geralmente, elas são envelhecidas em carvalhos europeus, vários carvalhos europeus, seja francês, seja húngaro, seja espanhol, seja português, seja, né? Mas são carvalhos europeus. O mais famoso deles é o carvalho francês, e é o melhor mesmo, né? E a cachaça não, né? Aí tem os americanos, os carvalhos americanos também. Os bourbons, por exemplo, são envelhecidos em carvalhos americanos. E a cachaça é a única bebida com essa característica, né? De ser comercializada, de ser envelhecida e comercializada em muitas madeiras. É isso que mostra que ela tem muitos produtos também, né? São aproximadamente 30 espécies de madeiras, fora os blends. Então, eu tenho as madeiras, mas eu tenho os blends também. Onde eu misturo de 2 a... não sei qual é a maior quantidade, eu acho que é 11 madeiras, que tem aí 12, tá? Madeiras que são as maiores... os maiores blends. Então, é uma possibilidade infinita. Então, eu posso criar produtos infinitos em relação à cachaça. Tá? O armazenamento e o descanso, então, das cachaças brancas que não passam por madeira é realizado em dornas de inox ou de polipropileno. Tá? Tem que ser coisas neutras. Algumas madeiras que são mais utilizadas, então, é a amburana, o amendoim, o bálsamo, o carvalho americano, o carvalho europeu, a castanheira, o freijó, a grape, ipê, jatobá, jequitibá, jaqueira e muitas outras, tá? Aqui nós temos um problema, que é a extinção das madeiras, né? E não é por causa da cachaça. Essa extinção vem por causa da expansão agrícola, por exemplo, a expansão pecuária, que destrói as matas onde essas madeiras são nativas, e aí fica sem as madeiras, né? Lembrando que essas madeiras são madeiras nativas, você tem que ter para ter uma recomposição do ambiente, você tem que simular ali uma recomposição de mata. Não é possível você plantar amburana isoladamente, amendoim do campo isoladamente, bálsamo isoladamente, né? O carvalho não produz aqui, se bem que aqui no Rio Grande produz, porque aqui é mais frio, né? Castanheira, freijó, grape, então não adianta plantar essas árvores de forma isolada. Elas têm que estar num ambiente ou nativo ou que simule isso. Então, portanto, é urgente nós tratarmos de preservar e de restaurar ambientes, né? Recuperar ambientes, né? E simular ambientes, criar florestas artificiais, mas com aparência e com características de florestas nativas, para que nós possamos ter, de forma sustentável, estas madeiras, né? Estados mais importantes produtores são Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Ceará, né? Depois vocês vão ver lá nesse anuário que eu vou mandar para vocês, tem toda a classificação, inclusive cada estado produz, cada município, tem tudo bem direitinho, né? A cachaça representa em torno de 78% das bebidas que são destiladas no Brasil, né? Um monte de consumo aí. Aqui, ó, tá considerando 1,14 bilhões de litros. Isso aqui é exagerado, tá? Isso aqui é uma coisa do IBRAC, que nós produzimos aqui está considerando todas elas, inclusive as cachaças de coluna, tá bom? Então, isso aqui considera as de coluna também, e eu acho que tem um exagero aqui, mas é a estatística que existe do Instituto Brasileiro das Cachaças e Aguardentes, tá?
que trata aí, engloba também as cachaças de coluna, né? A produção de cachaça, então, está entre as mais sustentáveis, é extremamente sustentável. Eu estou falando sustentável ambientalmente, ela é extremamente sustentável, né? A grande parte do cultivo dessas cachaças é orgânico mesmo, né? Mesmo quando ela não tem a certificação, ela acaba sendo orgânica e tem uma predominância fundamental da agricultura familiar. E a cachaça é considerada, então, um produto e um patrimônio cultural do Brasil, e aqui está o primeiro local que hoje é preservado, o Engenho São Jorge dos Erasmos, em São Paulo, que é o local onde tem o primeiro registro da cachaça, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para vocês verem. Aqui, ó. Hoje isso é preservado pela USP, tá? E era assim o primeiro engenho, primeiro alambique, né? Possivelmente aqui uma moenda, aqui uma área de fermentação, né? Aqui a instalação de um alambique. Possivelmente tinha outra estrutura, como a gente pode ver, tem outras estruturas aqui, ó, tinha outras estruturas, né? Aqui se produzia açúcar também, né? Se vocês entrarem, vocês podem pesquisar isso aqui, vocês vão ver outras imagens, inclusive os tanques onde eram guardados os produtos, tá? Então tá aí. E é por isso que quando nós bebemos cachaça, nós prestamos uma homenagem ao nosso povo, aos nossos costumes, às nossas culturas, às nossas formas de viver do nosso país. Beber cachaça é valorizar a nossa história, as nossas tradições, as nossas festas populares, a nossa culinária e tudo aquilo que é exclusivo do nosso povo, né? Que tem na nossa cachaça um dos principais fontes da nossa identidade comum. Aqui nós terminamos a parte de alinhamento histórico. Eu incentivo vocês a pesquisarem sobre tudo isso. Peguem isso aqui, peguem este material. Este é o trabalho de casa, né? A lição de casa. Vão lá no e-mail de vocês, abrem, dão uma olhada nesse material, tá? Dão uma relida nele, nesse material histórico, para nós ter o alinhamento histórico de como nós chegamos até aqui.